Olá, alunos do terceiro ano A, B e E do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa, tudo bem? Então hoje agora nós vamos para a nossa próxima aula, que é sobre o conceito de arte sobre Hegel, né? Um dos pensadores românticos do idealismo alemão, tá bom? Vou falar um pouco sobre ele, porque eu achei importante, né, o conteúdo que ele tem a nos mostrar, de fato, sobre a estética, né? É uma coisa que vai além do nosso pensamento, né? E de fato ele coloca as claras, né? O que seria de fato uma arte romântica, né? Aquele assunto que eu falei na aula anterior, inclusive, tá bom? Então o filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel também pensou a respeito da arte, mas as ideias de Hegel sobre o assunto é que, embora a arte seja necessária ao homem como forma de ascensão ao espírito absoluto, a arte terminaria em pensamento, se conflituaria com a ideia e não seria mais sério, afinal, um processo de manifestação do espírito. Então ele vai dizer que a arte está ligada também ao conceito de ideia, a ideia de pensamento, né? Então tudo gira em torno da razão para a maior parte dos filósofos, né? Essa transformação, no entanto, não ocorre apenas em níveis aparências, ou seja, envelhecimento de animais, ou caída das árvores ou folhas de árvores. A realidade, como um todo, é dinâmica. Em sua essência, ela é processo, é atividade, isto é, movimento. Esse dinamismo próprio da realidade, segundo Hegel, não nos permite pensá-la simplesmente como uma matéria inerente ou separada de alguma substância maior, espiritual ou transcendente. Para Hegel, a realidade é a manifestação do espírito, isto é, o absoluto, é o espírito. Então ele vai dizer que tudo no mundo gira, né, nesse movimento, que é o movimento do espírito, né? É um movimento que existe dentro do mundo que faz todas as coisas se moverem, né? Segundo Hegel, seria esse espírito. Esse espírito hegeliano, como simples entidade religiosa, alma, que alguém reencarna, por exemplo, segundo Hegel, o espírito que se manifesta pela realidade é a unidade. A grande quantidade de seres, de coisas no universo não está em desarmonia. Então ele diz que tudo está conectado na natureza, né? Seres separados uns dos outros, mas eles se formam num todo. E esta unidade é o espírito, que torna a multiplicidade de seres numa totalidade. Sendo assim, o espírito enquanto unidade que compactua a realidade, é absoluto. Então ele diz que tudo que existe no universo está conectado, né? E toda a natureza está conectada a uma coisa só, que é única, que é absoluta, né? Para Hegel, esse dinamismo do espírito guarda três momentos distintos: o ser em si, o ser do outro e o retorno a si. Olha que bonito. O ser em si, o ser do outro e o retorno em si. Como ocorre isso? O espírito é primeiramente ele próprio, idêntico a si mesmo. Depois ele se reflete naquilo que ele mesmo cria, isto é, no mundo, que é a sua negação, ou seja, o seu outro. E finalmente recupera-se quando essa realidade volta a reencontrar-se enquanto espírito. O movimento da fertilidade é um exemplo disso. Um exemplo ele coloca assim: a semente que primeiramente é em si mesma, essencialmente uma flor. Precisa morrer a flor, negar a si própria para que a flor possa ressurgir novamente, né? Esses três momentos de circularidade dialética do espírito são identificados por Hegel como ideia, a ideia, o pensamento, a natureza, que é a matéria, né? E o espírito, que seria esse movimento que retorna a si, né? Retorna-se a ideia, né? Então, são três tríplices que se movimentam entre si ali, né? E ele vai dizer que tudo que é real é natural e tudo que é natural é real, né? Tudo que é real Não, tudo que é real é racional, né? E tudo que é racional, né? Tudo que é pensamento é real. Tudo que é pensamento é real e tudo que é real é pensamento, né? Então ele vai tentar falar essas duas situações aí, tá bom? Para Hegel, é desenrolar dessa manifestação do espírito. Na medida que uma determinada época da história entra em crise, ela encontrará sua negação, sua contrariedade, e sucessivamente essa negação se deparará também com uma negação que superará as suas anteriores. Então, é a tese, antitese e síntese. Então, ele diz que existe uma tese de uma coisa, depois uma coisa que se contradiz, e depois surge uma síntese dessas duas contradições, né? É assim que se movimenta a história, né? Então, assim se dá o conhecimento, segundo Hegel, uma teoria
que seria a tese, encontra sua negação, antitese. E desse conflito elaborar uma superação das duas, que seria a síntese. A ideia enquanto conhecimento humano evolui num desenrolar espiral, da mesma forma que a história. E como temos nisso tudo, é um movimento do próprio espírito. Isto é, a ideia que se desenvolve na natureza, em função do reencontro, do retorno de si, da autoconsciência. A história dos homens é a história do espírito absoluto. Né? Essa posição simples completa de todo o emaranhado de ideias sobre a teoria de Hegel. Mas ele já não fornece um suporte necessário para compreender o pensamento filosófico da arte. Né? Então tudo é uma dialética, tudo é um movimento. Exemplo, nós temos uma tese, né? Podemos dizer assim, vamos pensar numa questão política, né? Você tinha um governo do PT, certo? Eu vou dar um exemplo que vocês têm mais conhecimento. Daí surge o governo do Bolsonaro, que seria contrário ao governo do PT, né? Desse conflito desses dois, desse direita e esquerda, vai surgir uma síntese depois, que vai ser situações que existiam tanto na esquerda quanto situações que existiam na direita, vai criar uma nova forma de fazer política. Isso acontece, né? Cria-se uma síntese desses dois confrontos, né? Então, basicamente o que ocorre. Depois cria-se uma nova tese em cima dessa síntese, e depois uma nova antitese, né? Uma nova contradição, e surge uma nova síntese. E assim se desenrola a história, segundo o pensamento de Hegel. Tá? Não sei se deu para entender mais ou menos. Para Hegel, a arte é a primeira manifestação do espírito absoluto. Já no terceiro momento, isto é, do retorno de si. Então, a arte seria a manifestação do espírito absoluto. A arte faz parte da tomada de consciência de si, de que o espírito realiza no homem, subjetivamente na sua alma, na razão, no seu espírito, objetivamente no direito da moral e da ética. Agora, de forma absoluta, isto é, além da arte, a segunda forma de autoconhecimento do espírito, então ele diz que primeiramente a primeira forma, digamos assim, de manifestação do espírito é a arte. A segunda forma de manifestação do espírito seria a religião, certo? E a terceira forma de manifestação do espírito seria a filosofia, que é a síntese das duas, né? É a síntese tanto da arte quanto da religião. Uma superando a outra. Elas são três formas de apreensão do espírito, de autoconsciência. São responsáveis de levar a consciência do homem ao absoluto. A arte é a forma sensível de fazer isso, né? É a arte mais material. A religião seria o lado mais espiritual dessa matéria. E a filosofia é a junção desses dois, né? A síntese desses dois. Aí vocês conseguem realmente entender o que é a base, né, do conhecimento do Hegel. A arte é a forma sensível pela qual a verdade se dá à consciência humana. Em suas projeções sobre a estética, Hegel define a arte como uma emanação da ideia absoluta, cujo conteúdo é a ideia representada numa forma concreta e sensível. Sua finalidade é a representação sensível do belo. A sua função é conciliar numa livre totalidade esses dois aspectos, ideia e representação do sensível. Então, ali está representado a ideia de um Deus, de um santo divino, no sensível, mas está a ideia do pensamento colocado naquela arte, naquela obra, naquele filme, naquela música, né? Então existe a própria música como matéria e o significado que ela representa, né? A arte faz parte de um processo de autoconhecimento do espírito, que pelo homem pode representar sensivelmente o belo. Há uma unidade entre o geral e o particular, entre o espiritual e o material. Há uma unidade entre o geral e o particular, entre o espiritual e o material, em Hegel. Essa unidade é concreta, representada pela arte. A terceira exigência de uma obra de arte é que ela seja figurativa, individual. Qualquer obra tem sua forma material, circular, quadrada, por exemplo, e seu conteúdo material, madeira, ferro, por exemplo. Mas a obra de arte ainda existe em formas espirituais e um conteúdo espiritual. Essas é que dão a identidade à obra de arte. Isto é, difere de qualquer outro artefato feito pelo homem, né? Observe mais adiante no desenho das várias formas de arte como a relação entre conteúdo e forma se constrói, o curso da criação artística. Se a arte é um meio de tornar acessível o conteúdo, e sobre isso afirma Hegel, a função da arte consiste em tornar a ideia acessível à nossa contemplação, mediante uma forma sensível não de forma do pensamento, mas de espiritualidade pura em geral. A arte precisa do pensamento, que por mais teórico que seja, possibilita que a matéria conforme-se com a verdade. A qualidade de uma obra de arte depende do grau de fusão da união existente entre a ideia e a forma. E isso fundamenta para Hegel
a irrigação das diversas formas de arte que ele mesmo vai realizar. Então, é essa junção, né, que ele vai tentar desenvolver, né, desses três contrapontos, cria-se uma síntese em cima da concepção de arte, né? A primeira forma de arte é chamada simbólica. Nela apropriamos a matéria da ideia, como ocorre de maneira que lhe convém, violenta e contundida. De um lado, a ideia abstrata, e do outro, a matéria que lhe é adequada. O conteúdo é mais ou menos impreciso, sem determinação e de forma. Exterior e diferente, direta e natural. É a primeira forma de determinação que extrai o seu aspecto figurado da natureza imediata. A segunda forma de arte é a clássica. É a livre adequação da forma e do conceito da ideia. A manifestação exterior, representado no ideal das artes, isto é, aspecto natural, forma, ideia, utiliza de conformar-se a si com o conceito. Aqui a figura corresponde ao conceito. Então, primeiro você tem a ideia de uma arte, né, que é colocada lá como um significado simbólico. Depois você tem a arte como uma manifestação e a criação de uma ideia de um conceito, né, que ele chama de arte clássica. E terceiro, ele vai dizer o seguinte. Deixa eu ligar aqui. Terceiro, ele vai dizer que a arte acontece a sua superação, que seria a arte romântica. Aqui ocorre a ruptura entre o conteúdo e a forma, o significado e a forma. Ele que estava separado, uniram-se e agora separaram-se novamente. Uma volta, um regresso. Seria a síntese, né? O que significa um avanço. É bom lembrar aqui, circularidade, que é a própria circularidade, que é a própria dessa evolução dialética. Hegel afirma que a arte romântica nasceu da ruptura da unidade entre o real e a ideia. O regresso da arte é a oposição que existia na arte simbólica. Enquanto a arte clássica atingiu o seu ser máximo enquanto arte, a romântica atingiu o seu ser máximo enquanto ideia, né? Mas a arte romântica, entretanto, quer ultrapassar a si própria. O romantismo consiste num processo, num esforço de arte para se ultrapassar a si própria, sem todavia transpor ideias de limites próprios da arte. Evidencia-se aqui a ideia de um fim da arte. Em Hegel não é um fim no sentido da morte da arte, mas a sua realização plena dentro de um processo dialético de autoconhecimento do espírito. Aqui a ideia está livre e o sensível aparece então como uma margem da ideia espiritual, subjetiva. Deixa de ter necessidade, mas fica por sua vez livre na esfera que lhe é própria, na esfera da ideia, né? Então a arte ela se supera, né? Ela ultrapassa o conceito de arte, de significados, com a chamada arte do idealismo romântico, né? Na forma romântica, a mais espiritual das três, temos a pintura, a música e a poesia, né? A poesia é uma coisa que supera dentro da arte. A música é uma coisa que supera dentro da arte. A pintura também vai além, né? Como formas específicas da arte mais elevada, pois dependem da materialidade e passam a expressar a partir das suas formas conteúdos ideais. A subjetividade, o conteúdo, volta-se por si próprio, restringando a liberdade, a exterioridade, que por sua vez regressa a si mesma. Quebra a união com o conteúdo e torna-se estranha e indiferente. Ou seja, ela vai além do que a gente possa imaginar, né? Ela ultrapassa todos os conceitos materiais dentro desse contexto da arte, né? A filosofia, então, sintetiza a limitação da arte e da religião, como eu falei anteriormente. E a arte teria importância apenas na memória das pessoas. Neste grau supremo, a arte ultrapassa a si mesma para se tornar prosa, pensamento, né? Então, vira, de fato, uma situação, né? Vira-se um pensamento, cria-se uma nova ideia que vai além. Porque a filosofia, ela realmente faz com que tanto a arte quanto a religião, elas ultrapassam esse conceito de pensamento, que vai muito além da nossa imaginação, né? Então, tudo isso mostra que a arte romântica, ela tinha um significado, né? Você olhar por uma pintura e se imaginar aquele local na pintura, né? Ficar pensando, refletindo, você fazendo uma poesia, você divagando ideias além, né, da situação, você cantando uma música, você indo muito longe no seu pensamento. Então a arte tem essa função, né? A arte romântica, né, de fazer com que você viaje, né, para um mundo além do seu, físico e material, né? Além do espiritual também. Você vai muito além, porque a filosofia ela realmente reergue essa situação no sentido de levar para o além das coisas, tá? Então era isso que eu queria explicar para vocês, né, sobre o conceito da arte romântica. Agora eu vou falar um pouco mais sobre, né,
a arte contemporânea, né, que chegou de fato ao fim, né, começando com a indústria cultural, a fotografia e o cinema. Tá bom? Até a próxima aula.